O que acontece é que ele recebeu um mandato de fazer algo bastante complicado, que é, obviamente, dentro de um sistema republicano, com Estado de Direito, etc., desmontar, ou pelo menos fazer uma reforma, sendo que ele é um dos, talvez das personalidades, um dos empresários com o maior número de contratos, justamente, com o próprio governo americano. Uhum. Então isso já é muito complicado, né, Vivi? Porque, claro, não é alguém de fora, é alguém que tem uma implicação direta naqueles contratos que ele mesmo está cortando, em primeiro lugar. Segundo, quando ele começa a fazer tudo isso, quando ele começa a desmontar a estrutura do Estado norte-americano, o que acontece é que você tem uma avalanche de processos judiciais contra essas ações. Na maioria dos casos, mostrando, obviamente, que os atos são inconstitucionais. E aí ele esbarra nisso. Agora, ele não é porque ele não foi eficiente, é porque as instituições funcionaram, né? No fundo, a resistência que existiu em relação a ele não é uma resistência só ideológica, é uma resistência do direito, né? Os tribunais funcionaram em parar alguns dos desmontes, não todos, alguns dos desmontes realizados por Elon Musk. Então, a situação dele não é confortável, mas ela é simbólica do próprio governo americano. Né? O governo americano não tem essas imagens aí que você está vendo com o presente do Milley a ele para cortar basicamente o Estado americano. O problema é que esse corte ele também é inconstitucional em muitos casos. Agora, diante de tudo isso, enquanto isso tudo acontecia, do outro lado você tem, claro, os seus negócios. E passaram a sofrer justamente com o envolvimento político de Elon Musk no governo americano. Então, sim, existe esse movimento para buscar, inclusive, alguém para que possa haver algum tipo de separação entre o empresário e presidente do conselho da Tesla e, basicamente, os negócios da Tesla. Então, essa é a tentativa de você, obviamente, separar quem é Elon Musk e as suas próprias empresas. Agora, isso tudo eu tomaria com muita cautela, porque, obviamente, ali tem um outro aspecto que a gente, às vezes, não contabiliza, que é o fato de Elon Musk ter sido o maior contribuidor da campanha de Donald Trump. Então, quem tem dívida aqui é Donald Trump, com ele. Né? E só para completar, né, da dívida, o X, né, a plataforma X, ela não foi comprada por 44 bilhões de dólares pelas expectativas de lucro. O que foi feito ali foi uma compra de um instrumento político para um movimento de extrema-direita no mundo.